O erro que impede você de ficar mais inteligente não é estudar pouco, é estudar do jeito errado. Existe gente que passa 8, 10 horas por dia com o caderno aberto e no dia da prova esquece metade do que leu. E existe gente que estuda 40 minutos e lembra de tudo. A diferença não está na força de vontade. Está em como o cérebro realmente aprende. E o cérebro tem regras próprias que ninguém te ensinou na escola. Hoje eu vou te mostrar essas regras. Se você aplicar, vai estudar menos tempo e aprender mais. Fica até o final, porque a última técnica é a que mais gente ignora. E é justamente a que faz toda a diferença. Você já deve ter ouvido que estudar é uma questão de disciplina. Sentar, aguentar horas, repetir até enfiar na cabeça. Só que o cérebro não funciona como um HD que você enche de arquivos. Ele funciona como um músculo que precisa de estímulo, descanso e repetição no tempo certo. Quando você estuda 6 horas seguidas, as primeiras informações entram bem. Depois de um tempo, a atenção cai, o cansaço aumenta e o cérebro começa a registrar cada vez menos, mesmo que seus olhos continuem passando pelas páginas. Isso não é falta de esforço, é fadiga cognitiva. E fadiga não gera aprendizagem, gera a sensação de que você estudou, o que é bem diferente de ter realmente aprendido. Inteligência não é um dom que a pessoa nasce tendo ou não tendo. Ela é construída. Cada vez que você aprende algo novo, seu cérebro forma conexões entre neurônios, as chamadas sinapses. Quanto mais essas conexões são usadas, mais fortes elas ficam. O problema é que a maioria das pessoas tenta fortalecer essas conexões do jeito errado, estudando muito de uma vez só, sem respeitar como o cérebro realmente grava informação. E é aí que entram as técnicas que eu vou te mostrar agora. As técnicas. Técnica 1. Estudar um pouco antes de dormir. Existe um motivo biológico para isso. Enquanto você dorme, o cérebro reorganiza o que foi aprendido durante o dia. É como se ele arrumasse os arquivos numa gaveta, jogando fora o que não importa e reforçando o que você usou com atenção antes de apagar a luz. Por isso, revisar um conteúdo pouco antes de dormir ajuda o cérebro a consolidar aquilo com mais força durante a noite. Não precisa ser um estudo pesado. 15 minutos revisando os pontos principais da matéria antes de fechar os olhos já fazem diferença. E é por isso que a próxima técnica trabalha em conjunto com essa. Técnica 2. Estudar todos os dias, por pouco tempo. O cérebro aprende melhor com constância do que com intensidade. Uma pessoa que estuda 30 minutos por dia, todos os dias, aprende mais do que uma pessoa que estuda 5 horas de uma vez só, uma vez por semana. Isso acontece porque cada sessão de estudo é um estímulo novo para as mesmas sinapses. Quando o estímulo se repete em dias diferentes, a conexão fica mais forte e mais duradoura. Quando o estímulo é concentrado em um único dia, o cérebro grava uma parte, mas sem repetição, essa memória enfraquece rápido. É a diferença entre regar uma planta todo dia com pouca água ou jogar um balde inteiro uma vez por mês. E isso me leva à técnica que resolve o maior inimigo da memória, o esquecimento. Técnica 3. Revisão espaçada. Você aprende algo hoje, mas se não revisar, em poucos dias já esqueceu boa parte. A solução não é revisar todo dia sem parar, e sim revisar em intervalos que vão aumentando aos poucos. No dia seguinte, depois de alguns dias, depois de uma semana, depois de 2. Cada vez que você revisa antes de esquecer completamente, o cérebro entende que aquela informação é importante e resiste mais para descartá-la. É como reforçar um caminho de terra. Quanto mais vezes alguém caminha por ali, mais aquele trajeto vira uma trilha definitiva. Só que revisar sozinho não basta. Existe uma forma de revisar
que funciona muito melhor do que simplesmente reler o texto, e é sobre isso que a próxima técnica fala. Técnica 4. Testar a memória em vez de reler. Reler um texto dá uma sensação enganosa de que você sabe o conteúdo, porque o cérebro reconhece as palavras. Mas reconhecer não é o mesmo que lembrar. A forma mais eficiente de estudar é fechar o material e tentar explicar o assunto com suas próprias palavras, ou responder perguntas sobre ele sem consultar nada. Esse esforço de puxar a informação de dentro da memória, mesmo errando no processo, fortalece a conexão muito mais do que ficar só lendo repetidamente. É basicamente a diferença entre olhar alguém levantando peso e levantar o peso você mesmo. E por falar em esforço, existe uma forma prática de aplicar exatamente esse princípio. Técnica 5. Resolver exercícios em vez de só ler a teoria. Ler sobre um assunto ativa uma parte do cérebro. Resolver um exercício sobre esse mesmo assunto ativa várias outras, porque exige que você use a informação, não apenas reconheça ela. É por isso que muita gente lê um capítulo inteiro de um livro, entende cada frase e, na hora de resolver uma questão sobre aquilo, trava completamente. O cérebro registra de forma muito mais sólida aquilo que ele precisou usar ativamente do que aquilo que só foi observado. Por isso, sempre que estudar uma teoria nova, reserve um tempo para tentar aplicá-la em algum exercício ou situação prática. E isso nos leva a um erro que quase todo mundo comete sem perceber. Técnica 6. Evitar sessões longas demais. Existe um limite de tempo em que o cérebro mantém atenção plena em uma tarefa. Depois desse limite, a qualidade da atenção despenca, mesmo que você continue sentado estudando. Estudar em blocos menores, com pequenas pausas entre eles, mantém o cérebro em um estado de atenção muito mais próximo do ideal do que ficar horas sem parar. Uma pausa curta permite que a mente descanse e volte com mais capacidade de absorver informação nova. Estudar sem pausa parece produtivo, mas na prática é como tentar encher um copo que já transbordou. Continua parecendo que você está colocando água, só que ela já não cabe mais ali dentro. Técnica 7. Eliminar distrações durante o estudo. Cada vez que a atenção é interrompida por uma notificação, uma conversa, um barulho, o cérebro precisa de um tempo para voltar ao nível de concentração anterior. Isso significa que um estudo de 30 minutos, cheio de interrupções, pode render menos do que 15 minutos sem nenhuma. Não é sobre estudar em silêncio absoluto, é sobre garantir que, durante aquele bloco de tempo, sua atenção esteja inteira ali, sem competir com outra coisa. E isso conecta diretamente com a última técnica, talvez a mais importante de todas. Técnica 8. Aprender por compreensão, não por decoreba. Decorar uma informação sem entender o porquê dela é como memorizar o caminho até a casa de alguém sem saber em que cidade essa casa fica. Funciona até você precisar adaptar aquilo para uma situação diferente, e aí a memória falha. Quando você entende a lógica por trás de um conteúdo, o cérebro consegue conectar essa informação com outras que você já sabe, criando uma rede de sinapses muito mais resistente ao esquecimento. Isso significa que vale mais a pena passar mais tempo entendendo um assunto novo do que tentar decorar rápido e esquecer rápido. Agora que você conhece essas técnicas, a pergunta é: como encaixar tudo isso numa rotina simples, que caiba na vida de quem trabalha, estuda várias matérias ou tem pouco tempo livre? A rotina não precisa ser complicada. 30 minutos por dia já são suficientes para começar a ver diferença. Nos primeiros 15 minutos, você aprende o conteúdo novo, com atenção total e sem distrações. Nos 10 minutos seguintes,
você resolve exercícios ou situações práticas sobre esse mesmo conteúdo para o cérebro usar o que acabou de aprender. E nos últimos 5 minutos, você fecha tudo e tenta lembrar, sem olhar em nada, o que estudou naquele dia, como se estivesse explicando para outra pessoa. Depois disso, você segue sua vida normalmente e dorme no horário de sempre, porque é durante o sono que o cérebro vai consolidar boa parte do que foi trabalhado ali. No dia seguinte, antes de estudar o conteúdo novo, você faz uma revisão rápida do que aprendeu no dia anterior. E conforme os dias passam, essas revisões vão se espaçando, sempre voltando ao conteúdo antes que ele seja esquecido por completo. Qualquer pessoa consegue encaixar isso na rotina, porque não exige horas livres, exige apenas alguns minutos bem usados, todos os dias. Inteligência não é construída num dia de estudo intenso. Ela é construída todos os dias, aos poucos, com pequenos estímulos que se acumulam e se fortalecem com o tempo. Quem entende como o cérebro funciona para de brigar contra ele e passa a trabalhar a favor dele. Seu cérebro não recompensa quem passa mais tempo estudando. Ele recompensa quem aprende da maneira certa.